É, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um Bom Dia na Arquibancada. Estamos de luto pela eliminação do Corinthians. Você tá de luto, ô Bruno? Não. Bruno, repórter do Bom Dia. E você, BH, tudo bem? BH, colunista do Bom Dia e proprietário do site canhota10.com. Proprietário é chique. É, proprietário é chique, é o dono, é o que comanda. Cara, manda em todo mundo. A gente já avisou, né, BH? A gente já sabia, já tinha comentado na terça-feira que... Eu até tô ruim de aposta, achei que ia dar Corinthians sofrido, mas já sabia que ia ser difícil, né? Desde o jogo contra o Noroeste, a dificuldade que o Corinthians teve contra o Noroeste. Eu já sabia. Já aqui, sabia. Mas vamos comentar um pouquinho então, começar falando desse Corinthians eliminado da Libertadores. O Corinthians, para variar, não jogou nada, né? Como até agora não jogou no ano. Acho que a única apresentação boa do Corinthians foi o primeiro tempo do primeiro jogo contra a Portuguesa. De lá para cá o time desandou. Falta articulação no meio, a defesa muito batendo cabeça. Leandro Castanho, para mim, não é jogador para ser titular de um time como o Corinthians, enfim. Queria que vocês dessem um pouco a visão de vocês sobre essa eliminação do Corinthians e se realmente o ano acabou para o Corinthians, como os torcedores estão dizendo. A diretoria, o time do ano passado já não foi grande coisa do meio para o fim do Brasileiro. Ainda o Elias foi embora, o Willian se aposentou, duas das principais peças do elenco, e não veio ninguém, né? Leandro Castan, tudo bem, joga, mas não é para ser um titular. E para o meio de campo, para o lugar do Elias, você não tem ninguém no nível do Elias, que para mim era o grande coração desse time. A partir do momento que o Bruno César caiu de rendimento, o Ronaldo não dá nem para considerar um Foi jogador. Foi o Ronaldo do fim do campeonato do ano passado, né? Tá na média ruim dele. É uma eliminação que você vê camisa por camisa foi inesperada, mas pelo que o Tolima fez nos dois jogos, merecido. Exatamente. Jogou Indiscutível. O corintiano não tem que estar de luto, mereceu perder. Não dá para dizer, por pouco, né? Não, foi acaso. Foi vergonhoso. Perdeu os... Até porque concordo que o Corinthians não repôs a altura, mas ao mesmo tempo, com o elenco que tinha em mãos, o elenco que tinha em mãos era suficiente para ser superior ao desconhecido do Tolima, né? Sem dúvida. Mas realmente, o Andrés em dezembro, no final de dezembro, em alguma entrevista que eu vi, ele prometeu que haveria reforços de peso e que não vieram. Até tentou, vamos ser sinceros. Tentou um Adriano. Mas aí que perdeu muito tempo. Exatamente. Principalmente com o Luiz Fabiano. Muito tempo com o Adriano, depois muito tempo com o Luiz Fabiano, gastou muita energia com jogadores que já sabiam que ia ser difícil. Vocês acham que a diretoria, de repente, sim, menosprezou, digamos, o Tolima, achando que com o que tinha dava para passar? E aí sim, quando chegasse a fase de grupos, ia reforçar o elenco, porque até porque ia pegar Cruzeiro, Estudiantes, enfim, ia precisar de reforço. O Liedson veio entre um jogo e outro com o Tolima, acho que para minimizar a pressão. Mas se pudesse, ele teria esperado. Eu acho que teria esperado. Se bem que de qualquer forma ele precisa de ter um elenco forte para encarar o Brasileirão que vem pela frente aí. Mas você tem razão, o ano acabou no sentido de objetivo. Óbvio que maior objetivo. De maior objetivo, porque é óbvio que vão tentar ganhar um Brasileirão, mas já pensando na Libertadores de 2012. Então, 2012 já começou pro Corinthians. O corintiano tem que deixar essa história de Libertadores um pouco de lado. É uma coisa muito obsessiva, né? Eu tenho uma teoria que eu até brinco, o Corinthians e o Chelsea. O Chelsea, para ganhar a Liga dos Campeões, também é algo incrível. Teve o último pênalti para bater, na decisão o jogador escorregou, outro time foi e virou, Manchester United. O Corinthians é mais ou menos desse nível de, vamos dizer assim, de azar. Eu tenho essa teoria que Corinthians e Chelsea, para ganhar títulos continentais, vai demorar um pouquinho ainda. Vai cair um meteoro. Precisa tirar o sapo debaixo das árvores. E o Ronaldo? Vocês acham que já até está na discussão na internet agora de manhã, que eu estava lendo, se ele vai se aposentar ou não, que ele está totalmente desmotivado, já não estava com aquele ânimo nesse começo de ano, a gente notou que ele continua fora de forma, nas entrevistas sempre um pouco apático, criticando o time, criticando o elenco. Vocês acham que acabou para ele a carreira dele ou ele ainda vai se estender até o fim do ano e tentar reverter essa situação, dar um título pro Corinthians? Eu tô curioso porque ao terminar a entrevista no campo, o repórter Mauro Naves da TV Globo cometeu o ato falho de dizer Ronaldo se aposenta hoje. Exatamente. Mas talvez foi só um ato falho querendo dizer esse ano, né? Ou talvez ele entregou, porque ele é amigo pessoal do Ronaldo, ele tem bastante acesso. Então é uma possibilidade, porque a não ser que o Ronaldo diga não, eu ainda tenho vontade de jogar, ainda me divirto com futebol e prometeu que ia até dezembro. A questão você falou a palavra certa, diversão. E parece que ele não está se divertindo nem um pouco até Aliás, teve um jogador que se divertiu muito ontem, Júlio. Quem?
Rivaldo? Rivaldo nós vamos falar um pouquinho. Depois nós vamos comentar. Queimou a língua, rapaz. É meio bonito, né? Mas demitir o Tite, que também é outro assunto que está sendo comentado, é a solução ou não é por aí também? Na minha opinião, o Tite errou nesse segundo jogo contra o Tolima. Paulinho de titular no lugar de Bruno César. Bruno César não estava bem, mas você tem o Danilo que quer queira, quer não, é um jogador habilidoso. Que vinha jogando bem, né? Vinha jogando bem, contra o São Bernardo fez um bom jogo. Eu não entendi entrar com 3 volantes, um time grande como o Corinthians, contra um time desconhecido como o Tolima, mesmo jogando fora de casa, eu achei muita covardia do Tite. Dali a demitir, tem que ver os planos do André Sanches. Primeira derrota dele, né, no comando. Tem que ver os planos do André Sanches. Vai trazer quem? Se ele arrumar um treinador um nível melhor, um Muricy Ramalho, um Filipão da vida, mas eu não sei, poria quem no lugar do Tite. Então, e agora o Corinthians tem pela frente, logo, né, depois da eliminação, o Palmeiras, seu grande rival, líder do campeonato, engatou aí uma sequência acho que de 5 vitórias até agora, né? Voando o time, mesmo sem Kleber e Marcos no meio de semana, ganhou outra. Pedreira pro Corinthians, vocês arriscam aí um palpite? O Corinthians ele tá em cima de um trampolim, à beira de um precipício. Ou ele dá um salto nesse trampolim e vai pro céu, porque ganhar do rival já vai. Eu colocar nesse trampolim o Tite também. Já vai acabar com as provocações, né? Porque não tem coisa. O clássico é o campeonato particular. Sim. Vocês tiraram sarro, a gente saiu da Libertadores. Mas da gente vocês não ganham. Então, se o Corinthians ganhar, acho que até ameniza. O Tite fica um pouco mais tranquilo. Agora, se perder o Palmeiras, eu acho que o Tite roda. Eu acho que vem alguém por trás do trampolim, já dá um pé nele, já cai o time, cai ele. Veio um Kleber por trás do trampolim. Então, normalmente, depois que o time é eliminado da Libertadores, fica com aquela ressaca umas 2, 3 rodadas. Lembrando do jogo, aconteceu já com o Corinthians várias vezes, com o São Paulo. O Cruzeiro, quando perdeu a Libertadores, os Estudiantes ficou Cruzeiro aéreo. Perdeu o Brasileirão daquele ano, naquela ocasião. Ficou aéreo, algumas rodadas. Enfim, perdeu muita rodada aí. Palmeiras, na minha opinião, é o favorito, mas clássico é clássico, né? E o Palmeiras líder, impressiona vocês essa campanha do Palmeiras até agora? Até que ponto sim, o Filipão é o grande responsável por esses resultados, por essa liderança? Ele teve. Eu sempre olho pré-temporada com bons olhos, que é o momento de conversar com o jogador com calma. Tá lá no hotel, lá na concentração, dá para preparar mais jogadas. E é o elenco que você montou, o elenco que você... O Filipão chegou no fim do ano e falou, esse vai embora, esse chega, dentro das possibilidades. Tá certo que os que chegaram foram poucos do que ele pediu, né, até agora. Mas pelo menos ele pode iniciar realmente um trabalho. Ele chegou no meio do ano passado e o time já estava mal, o clima uma turbulência danada. Então ele tem uma responsabilidade sim. Mas eu acho que os jogadores também já estão num outro clima também, né? Depois o time do Palmeiras de 2010 parece que jogou o ano inteiro pressionado pelo fracasso de 2009, que conseguiram a façanha de não ganhar o Brasileirão e nem a vaga na Libertadores. O clima no Palmeiras é tão bom que está até surgindo destaques. Esse tal de Patrick, que eu confesso que nunca tinha ouvido falar dele, né? Acho que é o jogador da base que seria negociado com Vitória, ele bateu o pé e falou, não, quero ficar. Eu não vou. Prefiro ser reserva. Prefiro ser reserva. E aí começou a jogar, já fez 3 gols em 5 jogos. Quer dizer, tá tudo dando certo pro Palmeiras esse ano, né? Eu apostaria um 3-1 pro Palmeiras no domingo aí, Tite caindo, torcida invadindo o campo do Corinthians. Eu quero ver o circo pegar fogo, pra falar a verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de São Paulo. Placar até agora, Rivaldo 1, Júlio 0, né? Rivaldo ontem. Chapéu. Não, mas ele golaço, tomou um chapéu depois, né? Acho caneta. que ficou no 0x0. Né? Mas realmente o Rivaldo jogou bem, principalmente no segundo tempo contra o Linense, né? Mostrou que tá em forma, fininho, quando ele levanta a camisa para comemorar o gol, né? Tá perto 38, do Ronaldo, né? 38 anos, ele tem só o dobro da idade do Neymar, pouco mais, o Neymar tem 18, vai fazer 19 agora, 20 anos. É assim, tudo bem, contra o Linense, é um time pequeno do interior, mas me surpreendeu essa estreia do Rivaldo. Dando chapéu, fazendo golaço, organizando, batendo falta, escanteio. Foi o dono do time, orientando. 10, né? Fez o que deve fazer o camisa 10, né? 90 minutos. E como que é que ele disse? Que ele estava um pouquinho desgastado. Né? Ele jogou 90 minutos, o cara tem 38 anos, não jogava desde outubro, aí falou assim, me desgastei um pouquinho no final do... Pô, o cara... É a diferença do cara que é bom do
um jogador Que se mediano, cuida, que né? fica para time aqui e time ali. Tem jogador que a gente fala de 20 anos no Noroeste que não corre 40 minutos. Tem o Rivaldo de 38 que corre os 90. Como tem o Hernani, o volante do Noroeste, só abrindo um parênteses, que na Copa Paulista do ano passado, ele corria os 90. Ele tinha molecada de 17, Que não 18 que não corria. aguentava. Enfim. A respeito do Rivaldo, eu até logo cedo tuitei que para mim é o resumo da semana, com exceção do Corinthians, que foi Sim. que roubou a cena. Né? Esse é o resumo do Ó, ano. o que se esperava que o Ronaldinho Gaúcho fizesse na quarta-feira, o Rivaldo fez na quinta-feira. É bem por aí. Eu acho que foi bem por aí. E o Rivaldo me lembrou o Romário, que o Romário tinha ocasiões que quando ele era contestado ou quando falavam muito de balada, não sei o que, hoje eu vou jogar. Foi um caso lá do jogo de 94 lá contra o Uruguai nas Sim. eliminatórias, que é o mais emblemático, exatamente. Parece que o Rivaldo fechou consigo mesmo. Hoje eu vou arrebentar. Cada bola que eu pegar, eu vou chamar a atenção. E objetivamente, né? Nenhum drible foi em vão, não foi malabarismo. Aquele chapeuzinho foi um pouquinho pra torcida, mas Passe valeu a de pena. letra, Né? mas Valeu o ingresso. Vale o ingresso. Futebol é arte. A gente está se esquecendo que muitas vezes É verdade. o futebol tá muito sério. Você dá um chapeuzinho e vem o outro jogador empurrar, dar Fica tapa. bravo, velho. Exatamente. Eu gosto, particularmente. Eu gosto, principalmente quando é contra o Corinthians, né? O São Paulo, só para Ei, finalizar, o São Xande. Paulo. O Xande, que aliás era para estar aqui hoje, o Alexandre Moreno, apresentador oficial do Bom Dia na Arquibancada, só que acho que a eliminação do Corinthians deixou ele um pouco de enxaqueca aí, deve voltar na semana que vem. Vai voltar com a cabeça desse tamanho, vamos ter com que certeza. afastar a câmera. Só para finalizar de São Paulo, acho que ele fez proposta hoje de manhã oficial pro Guinha Azul. Se vier, acho que é um bom reforço, porque eu sou um crítico eterno do Rodrigo Souto. Acho que ele encaixaria muito bem nessa função de primeiro volante, pode acertar o time São ali. Paulo tá firme e forte no propósito de ganhar a Copa do Brasil. Verdade. Tá ficando forte. Tem time pra isso. Tem time pra isso. Acho que ali São Paulo e Flamengo hoje são os favoritos, mas você nunca pode descartar o Palmeiras, o Atlético Mineiro tá reforçado, enfim, mas o São Paulo tá um passo na frente, que nem o Santos no Paulistão. Exatamente. Vamos falar de Santos já então. Você acha que o empate do Santos aí no meio de semana foi praticamente uma vitória, porque o time estava perdendo, né? Com um a menos, goleiro a menos, né? Foi expulso o Rafael depois de pênalti. Você acha que o Santos deu uma caída ou não? Foi um resultado normal? Não, o Santos já atingiu a tal velocidade de cruzeiro lá e Tá classificado, só se acontecer uma em tragédia. algum momento ele vai perder também. São Também 19 rodadas. Também é verdade. jogou sem muita gente, né? Sim. Jogou, poupou alguns titulares. mas Elano e Michael Leite, para variar, um gol cada um. O Elano um golaço de falta e um passe pro Michael Leite. Já falei aqui, Elano e Fred para mim tem que estar na seleção na próxima convocação. Se é para testar jogadores do Elano, não precisa ser testado, porque ele já é um cara tarimbado. Mas o Fred também acho que merece, tá jogando muita bola. Fez 3 ontem. Fez 3 ontem, acho que são os dois destaques até agora esse ano no futebol brasileiro. E bom, vamos ficar por aqui no primeiro bloco. Aqui embaixo no segundo bloco a gente fala um pouquinho dos times do interior e da briga lá em Sorocaba infelizmente, o presidente do São Bento, que agrediu verbalmente a repórter do Bom Dia. Até mais.